Acho que está gravando já. Bem, olá pessoal, eu me chamo Letícia Pinho, eu sou estudante de mestrado do Programa de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, e hoje vou falar um pouquinho sobre aplicação de modelos de árvore em dados longitudinais. E o artigo que eu vou utilizar como base para essa apresentação se chama Uma revisão sobre análise de dados longitudinais com floresta aleatória, modelo Random Forest. Esse artigo ele foi escrito pelos autores Jianshan Hu e Silke Simcek, são pesquisadores da Universidade de Lübeck, na Alemanha, da área de estatística voltada para dados médicos, para dados biomédicos, estatística médica. Primeiramente, para começar, o que são dados longitudinais? Dados longitudinais são aquele tipo de dado que consiste em medições repetidas do mesmo indivíduo, da mesma unidade amostral ao longo do tempo. E esse tipo de dado, ele é muito comum que nós tenhamos esse tipo de dado, por exemplo, em economia, biologia, dados médicos, dados de psicometria, e eles consistem num formato em que cada observação ou cada linha de uma tabela, ela não é única, porque nós podemos ter, por exemplo, uma linha que diz respeito a um determinado indivíduo e outras linhas, outras observações que também dizem respeito a esse mesmo indivíduo, só que foram coletadas em momentos diferentes do tempo e, consequentemente, podem vir a ter valores diferentes nas variáveis preditoras e nas variáveis resposta. São dados também que podem ter a característica de serem agrupados, correlacionados, podem ter correlação serial, e todo o elemento temporal aí, através de uma observação e a outra. O que é a floresta aleatória, o modelo Random Forest? Aqui é só para a gente fazer uma revisão antes de avançar, para retomar, para quem não recorda. O modelo Random Forest é um modelo de aprendizado supervisionado, e ele faz uma extensão do conceito de árvore de decisão, das decision trees. Ele atua com o método do ensemble, então são construídas várias árvores de acordo com critérios, e são modelos que podem ser utilizados tanto para classificação quanto para regressão. No caso da classificação, a classe ela é selecionada pela maioria das árvores, através de uma espécie de voto, com algumas aspas. E a regressão ela é feita através da média da previsão, ou a média das árvores. E também é um tipo de abordagem que é não paramétrica, diferente dos modelos que são usados de abordagem paramétrica. Quais que são as vantagens do modelo Random Forest? Ele tem uma boa capacidade de generalização, uma capacidade de lidar bem com sobreajuste, evitando overfitting. Ele tem uma robustez para lidar com dados faltantes e valores discrepantes. Então, valores missing, por exemplo, linhas que estejam com algum dado faltando em alguma característica, em alguma feature, ou mesmo dados muito discrepantes, muito acima ou muito abaixo ali do que é a média mediana dos dados. E ele também possibilita lidar com conjuntos de dados grandes, apesar de ter algum custo computacional em relação a isso, e também oferece a possibilidade de trabalhar com feature importance, de entender o peso, a importância de cada característica e a relevância dela para a previsão final. E é interessante observar isso, porque são características muito boas quando a gente está pensando em dados ômicos, O que são dados ômicos? São dados de disciplinas biológicas, da genômica, proteômica, metabolômica, vários ômicas. Então, é um tipo de abordagem que é muito interessante para dados desse tipo, que também possibilita a estratificação dos pacientes, no caso, sendo o paciente a nossa unidade de amostra, e também pode destacar, por exemplo, o valor de cada preditor para a previsão final. Então, para dados de farmacogênica, por exemplo, são bem úteis. Quais que são os pontos de atenção? Nós vimos em sala de aula que o algoritmo de Random Forest, de floresta aleatória, ele tem como uma pressuposição que as observações dos dados, das amostras ali coletadas, sejam independentes. O que isso significa? Cada linha do nosso dataset ela tem que ser independente em relação às outras. E isso é um ponto de atenção, porque é uma exigência do modelo para poder performar bem. Só que quando a gente está falando de dados longitudinais,
essa pressuposição ela já é quebrada, porque uma determinada observação de um indivíduo em um ponto do tempo, ela carrega características, carrega correlações com as suas outras observações, seja no passado ou para o futuro. Então, quando a gente olha a aplicação do Random Forest diretamente, né, num dado longitudinal, a gente consegue fazer essa aplicação, a gente consegue fazer a modelagem, só que isso não significa que ela está correta. Quando a gente olha aqui cada círculo desse, é como se fosse a quantidade de observações de cada sujeito. Então, vamos encarar aqui como um paciente. Ao fazer o bootstrapping, que é a amostra com reposição, o conjunto de árvores geradas, elas podem ser muito similares, e isso prejudica aquele processo que eu mencionei anteriormente, de votação da classe mais majoritária, ou mesmo da média das observações. E aí uma forma de lidar com isso, apontada pelo artigo, é o bootstrapping no nível de subject, né, no nível do sujeito da unidade amostral, que é o Random Forest++. Então, ao invés de fazer uma amostra considerando todos os indivíduos, todas as observações, é feito um ensacamento, é feita uma amostra considerando aquele universo daquelas observações daquele indivíduo. Um outro elemento que é importante ser tratado, e o artigo fala bastante disso através da revisão, é o elemento do tempo, né? O tempo precisa ser considerado porque ele é muito relevante nesse tipo de análise. Então, uma das abordagens elencadas pelos autores é a Historical Random Forest, que é uma abordagem que considera explicitamente a história dos preditores, né? Esse fator é levado em consideração. Além disso, também são citadas e trabalhadas no artigo extensões dos modelos, tanto para modelos lineares, né, quanto também para os modelos generalizados, né, que são modelos que abordam os efeitos mistos. Então, a ideia é combinar esse tipo de modelo mais clássico, mais tradicional da estatística, com a árvore de decisão ou o Random Forest. Além disso, um dos pontos importantes para entender essa diversidade de modelos e quando que um é mais adequado do que o outro, diz respeito à distribuição dos dados da resposta, né, se são da família gaussiana ou exponencial. E aqui nós temos uma primeira sistematização feita pelos autores de cada tipo, né, para cada tipo de outcome, quais que são os modelos que eles fizeram a revisão na literatura. Então, tanto modelos que usam a árvore, quanto os modelos que usam a floresta. Então, nós temos aqui, por exemplo, o MERT, que é a sua versão para árvore, o MERF, que é a sua versão para floresta, REM Tree, REM Forest, né? A gente tem sempre essa comparação da versão do modelo levando em conta a árvore e a versão do modelo levando em conta a floresta. Só esse aqui da família exponencial que não tem o seu equivalente para a floresta. Todos os outros apresentam as duas possibilidades de uso, né? Inclusive dos dados aqui binários. Além disso, também os autores fizeram toda uma análise levando em conta tanto o tipo, né, do dado, quanto também as respostas, se é uma resposta de classificação ou de regressão. E também a possibilidade do modelo fazer a importância das variáveis, né? Conseguir validar, conseguir calcular o peso de cada feature na previsão final. E é interessante também observar que todos esses modelos aqui, eles estão na linguagem R. Esse é um ponto interessante porque é uma linguagem muito focada, né, em dados estatísticos, é bastante utilizada por várias áreas, por vários pesquisadores de diversos temas, mas, por exemplo, a linguagem Python, que é uma linguagem que está sendo também amplamente utilizada, ganhou bastante projeção, né, muitas pessoas adotaram, não é citado pelos autores, né, então é interessante fazer essa observação aqui. Mas aí a gente consegue ver que são vários modelos com várias implementações e os autores também indicam cada um dos artigos, dos papers que elaboram sobre esses modelos e fazem a sua sistematização e a sua implementação com a devida parte matemática das equações e da abordagem necessária para o tratamento desses dados. E por fim, aqui até inclusive como uma forma didática de abordar esse tema, é feita essa árvore aqui, né, de decisão,
mas considerando a característica dos dados, o que se observa, o que se deseja, e uma resposta de sim ou não, para poder indicar qual que é o modelo mais usado, né, melhor adequado, né, mais adequado para o dado utilizado. Então, se tem efeito do tempo ou não, se é um modelo que deve levar em conta os efeitos mistos ou não, lineares mistos, qual que é a relação de efeitos fixos nos estimadores, se é Bayesiano ou não. Então, isso vai conseguindo também dar um horizonte para as pessoas que leem um artigo, que conseguem aqui acompanhar essa discussão feita pelos autores, indicando uma abordagem, né, possibilidades de uso, auxiliando pessoas que venham a ter contato com essa bibliografia e tenham perguntas de pesquisas que precisam ser resolvidas com modelos desse tipo, ou que podem ser resolvidas. Para concluir, eu fiz uma pesquisa sobre algumas implementações em Python bem interessantes. Então, eu encontrei tanto o MERT, que é voltado para a árvore de decisão, né? Quanto também o Murphy, que é usando a floresta. E aí aqui tem uns links com os papers para a gente usar. E um dos pontos interessantes dessas implementações é, por exemplo, tratar os efeitos fixos, os efeitos aleatórios, para conseguir prever bem, levando em conta essa não independência dos dados, né? Tanto para dados em que existe algum sujeito, alguma unidade amostral que apareceu no conjunto de treinamento, ou para sujeitos que não apareceram no conjunto de treinamento. Então é bem interessante, inclusive tem nessas bibliotecas, especialmente na MEF, tem todo o tutorial de como utilizar e também a aplicação do Sharp, né, para a gente conseguir ver qual que foi a feature que teve mais peso ali na predição e como que ela se comportou. O artigo ele pode ser lido na íntegra através aqui desse link que eu deixo aqui à disposição para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero que eu tenha conseguido passar um overview do que é essa possibilidade e do valor que ela tem, né? Porque muitas das vezes a gente para na possibilidade de riqueza de utilização do Random Forest por conta dessa característica, essa pressuposição da independência dos dados. Só que esses estudos aqui, essa revisão feita por esses autores, ela mostrou que é super possível utilizar fazendo, claro, o devido tratamento, a devida abordagem, né, para que consiga ter o resultado correto dessas previsões, das classificações. Então é isso, obrigada, até a próxima.